Oi, pessoal, bom dia. Hoje é dia 3 de setembro de 2021, sexta-feira. Lembrando que semana que vem temos um feriado, segunda e terça-feira não tem aula, tá bom? Não tem aula para toda a rede, então todo mundo tá de feriado, como a gente fala. Segunda é ponto facultativo e terça é feriado, tá bom? Para os alunos presenciais, eu vou passar certinho os dias, né, do rodízio para a gente fazer a semana que vem, tá bom? Então, a gente vai rodar e fazer o que? O diferente dessa semana, certo? A turma 1, essa semana fez segunda, quarta e sexta, tá? E a turma 2 fez terça e quinta, né? Essa semana. E a semana que vem, a turma 2 vai na quarta e vai na sexta. E a turma 1 somente na quinta-feira, tá bom? E aí na outra semana a gente muda de novo o rodízio, certo? Lembrando que no final de setembro nós vamos ter as nossas provas bimestrais. Para as provas bimestrais, só para vocês saberem, tá? Principalmente os pais, nós vamos fazer o seguinte: os alunos presenciais vão fazer prova presencialmente. Eu não vou enviar prova para vocês fazerem no Google Forms dessa vez. Eu vou querer observar como vocês fazem as provas lá mesmo na escola. Então, no dia do rodízio, eu vou aplicar aquela prova e vou marcar, então, no dia do rodízio. O rodízio da turma 1 vai fazer, vamos supor, a prova no dia, né, na segunda. No rodízio da turma 2, vai fazer a prova na terça de português. Português e português. Então, eu vou dividir bem assim para ficar mais fácil. E eu vou enviar por WhatsApp para os alunos que estão apenas online. Eu vou enviar a prova para você fazer, tirar a foto da prova, vai tirar a foto, vai escrever mesmo numa folha e enviar para a professora, tá bom? E aí fica mais fácil para eu ver se vocês estão fazendo. Então, os alunos que vão fazer as provas online, que a gente combinou que está online, são os seguintes: a Alana vai fazer prova online, né? Eu vou mandar em PDF, como eu mando as atividades no caderno. A Alana, o Pedro Emanuel e a Gabriele, por enquanto, tá bom? Então, esses três vão fazer o que? Prova online, tá bom? Então, faz a prova, né? No caderno ou numa folha, tira uma foto e envia para a professora. Beleza? Então, vai ser assim que vocês vão fazer a prova desse bimestre, tá? E aí, depois eu vou corrigir, vou olhar e depois eu dou a nota, tá bom? Ah, mas professora, eu quero fazer a prova presencialmente. Aí, depois você conversa direto comigo. Se for o caso, para fazer online, nós vamos fazer assim, certo? Claro que a prova do Google Forms fica mais fácil de fazer. É só colocar lá as alternativas e já sai a nota. Mas eu quero ver a letra de vocês e eu quero ver você escrevendo mesmo a prova como aqueles que estarão presencialmente na escola, e eu vou estar aplicando essa prova, tá bom? Então, olha lá, gente, nós estamos na aula de português, página 148 e 149. Vamos continuar falando sobre verbos. Ontem a gente falou sobre verbos de ação, como eu falei para vocês. O que é isso, verbo de ação? Correr, pular, andar, caminhar, assistir, ver. Então, são verbos de ação. Verbos de estado. Então, olha, a menina é bonita. Esse é um verbo de estado. Eu estava triste. Esse estava, né? É o verbo de estado, tá? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar. Então, são verbos de estado. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre os verbos que são fenômenos da natureza. Ai, professora, é muito difícil, eu sei. Ao longo dos anos, vocês vão aprender e vão se aprofundar com tudo isso que você está vendo nesse momento, tá? Nós vamos nos aprofundar ao longo dos anos, tá bom? Então, verbo, tá? O verbo. Lembrando que o verbo, ele fica no presente, presente, passado e futuro, tá?
Então, olha lá. A menina comeu o lanche. Comeu significa ela já comeu. O verbo no presente. A menina come o lanche. Come, ela tá comendo. Tá agora, presente. E a menina vai comer o lanche. Então, olha lá. Passado, tá? Futuro. Ela vai comer o lanche. Então, presente, passado e futuro. Também temos isso nos verbos. Então, a gente tem que combinar o verbo para que ele fique ou no presente, se está acontecendo agora, no passado, se já aconteceu, e no futuro, se vai ainda acontecer, tá bom? Então, nós temos isso também no verbo, que não tá falando no livro, mas eu já estou avisando para vocês, para a gente pensar nisso. Quando a gente escreve um texto, a gente tem que pensar se esse texto, se essa frase, ela está no presente, no passado ou no futuro, tá bom? 2, exercício 2 da página 148. Imagine que o trecho em verde fosse acrescentado ao conto. O silêncio era profundo, estava tão escuro, chovia, relampejava e trovejava. Então, ali, olha, letra A. Ligue os verbos da primeira coluna aos substantivos correspondentes na segunda. Então, trovejar tem a ver com trovão, que é o barulho, né? O barulho que faz quando você ouve aquele barulho forte. Chover é a chuva, né? Quando chove. E relampejar, quando aparece aquele raio no horizonte. Então, olha lá. Com o uso dos verbos chovia, relampejava e trovejava, a cena se torna mais tranquila ou mais assustadora? Claro, né? Mais assustadora. Torna-se o quê? Um momento mais assustador. Então, os verbos chovia, trovejava e relampejava não indicam ação e nem estado. Então, eles indicam fenômeno da natureza, como eu já falei para vocês ontem. Exercício 3. Observe as imagens a seguir. Identifique os verbos que indicam fenômenos da natureza correspondentes a cada imagem, tá? E pinte. Então, olha lá, o primeiro, tá vendo? O primeiro a gente vai pintar de vermelho, tá bom? Que é o amanhecer. O segundo a gente vai pintar de azul, nevar, tá vendo que é um clima bem seco, tá vendo a neve? E no último, tá vendo as árvores, elas estão o quê? Se mexendo ali, balançando. Então, olha lá, ventar. Então, ventar, amanhecer e nevar também são verbos o quê? Que significam fenômenos da natureza, tá? Trilha. Observe essa trilha. As palavras ilustradas são classificadas como substantivos. Como são classificadas as palavras não ilustradas? Então, olha lá. Quais são as palavras não ilustradas? São essas, ó. Correr, chover, gritar, relampejar, anoitecer e dormir. Então, onde tem desenho aí? Tem a lua é substantivo, o garoto também é substantivo e a médica também é substantivo. Então, eles que estão o quê? Dentro da frase estão a lua, vamos supor, a lua está muito bonita. A lua. Então, lua, ela é substantivo. Garoto. O garoto comeu toda a refeição. Quem comeu toda a refeição? O garoto. Então, o substantivo é aquele que está o quê? Ele está agindo dentro da própria frase. A médica resolveu o problema lá na enfermaria. A médica. Quem resolveu o problema lá na enfermaria? A médica, tá bom? A médica. Depois fala o seguinte, que na página 277 é para você recortar as figuras correspondentes às palavras não ilustradas acima. Olha que figuras que são, tá vendo? E aí você vai colar essas figuras nesse lugar aqui, ó. Correr, põe o menino ali, cola. Chover, põe esse desenho da chuva. Gritar, põe a menina gritando. Relampejar, então as nuvens ali, saindo então o que? Os raios. E anoitecer, então a noite chegando. 3. Sublinhe as palavras que indicam a ação e circule as palavras que correspondem a fenômenos da natureza. Então, os verbos que indicam a ação, quais são eles? Correr, gritar, né? Que aí você, os que indicam a ação, você vai passar um traço embaixo. Passa um traço, então, no correr, gritar e dormir, tá bom? No dormir também, não esquece de colocar a figurinha do dormir. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, você vai circular, fazer um círculo em volta. Chover, relampejar e anoitecer, tá bom? Então, são os dois tipos de verbos.
Os verbos de ação e os verbos o quê? Dos fenômenos da natureza, tá? Depois, na página, nós vamos para matemática, no livro Aprender Sempre, que é o livro azul, tá bom? Aula 2, a composição e a decomposição dos números. O que nós vamos aprender? Nós vamos refletir sobre a escrita dos números e a composição e decomposição deles. Nós já fizemos isso várias vezes. A única novidade aqui, nós estamos colocando a unidade de milhar, tá bom? Então, o Tiago pegou suas cartelas numéricas para escrever alguns números. Como com as cartelas abaixo, quais números podemos escrever? Então, 100 mais 10 mais 1 dá 111. 500 mais 50 mais 5, 555. 1000 mais 90, 900 mais 90 mais 9, deu 1999. Depois, na outra página. Aí, então, tá decompondo o número. 1223. Então, você vai fazer 1223. 888. Pula a unidade de milhar, não põe nada, porque não tem a unidade de milhar, no caso, 1000 não tem. Depois põe 888. 1495. Então, você põe o 1000, depois o 400, depois o 90, depois o 5. Número 44, você pula a unidade de milhar, a centena, e aí você põe o 40 e o 4. Aí no número, eu propus para vocês 2 números, tá? Coloquei para vocês 2 números. Deixa eu ver aqui, se eu vejo aqui o que eu pus. Não, não é esse. Deixa eu ver aqui, que eu tenho que olhar para ver que número que eu coloquei. Vamos ver. Coloquei o número 1908. Então, fala para decompor. Então, 1000 mais 900 mais 0, porque não tem na dezena, mais 8. E 2021, peguei o número do nosso ano. Então, 2000 mais 0, porque não tem centena, mais 20 mais 1, tá bom? Aí depois, a gente já trabalhou bastante sobre isso, tá bom? A gente termina por aqui. A aula é uma aula curta, certo? Porque a gente já trabalhou bastante essa semana. E a semana que vem a gente retoma as aulas a partir de quarta-feira, tá? Lembrando que na quarta-feira retorna a turma 2, tá bom? A turma 2 vai na quarta e na sexta. E a turma 1 irá somente na quinta-feira, tá bom? Só para vocês saberem. Quem está ainda com o papel de testagem, aquele papel que eu entreguei, por favor, preencha toda a documentação e entrega para a professora o mais rápido possível. Não sei quando vai ser a testagem, tá bom? Ainda não me passaram, mas por enquanto apenas entregue a documentação, certo? Qualquer dúvida, estarei lá no WhatsApp, aí vocês vão enviando as dúvidas, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês e um ótimo feriado. Descansem bastante, que a semana que vem a gente retoma as nossas atividades. Tchau, tchau.